Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago um resumão sobre o auxílio emergencial e também eu vou esclarecer aqui as dúvidas dos seguidores, tá? Então fica até o final, gente, porque a sua dúvida pode ser respondida aqui neste vídeo, tá joia? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Nós somos especialistas em direito previdenciário, trabalhista e também recursos humanos. Aqui postamos informações, notícias, soluções e orientações sobre os benefícios sociais e os seus direitos, tá? Se você é pensionista, aposentado, LOAS, Bolsa Família, qualquer benefício social, se você tem dúvidas, precisa de passo a passo, tá com alguma dificuldade, ou simplesmente quer saber entender os seus direitos e como se beneficiar com eles, então se inscreva no canal que eu garanto que você não vai se arrepender. Nos acompanhe nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, o link das nossas redes sociais e também dos grupos de apoios que criamos no Facebook ao Cidadão, tá joia? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar pelo auxílio emergencial negado. Qual que é a informação que eu tenho para vocês? Quem preencheu o cadastro errado, né? Muita gente está me acionando porque colocou o filho, sendo que o filho não mora com ele, colocou sobrinhos, mencionou a mãe. Tudo preencheu errado, até por falta de conhecimento e entendimento da plataforma, né? Muitos acreditaram que era obrigatório preencher esses dados, mas esses dados só são obrigatórios preencher caso a pessoa more na mesma casa que você. Como isso não era claro, o governo não deixou claro, induziu o cidadão ao erro e muitos preencheram incorretamente, né? Principalmente mães aí, que tem mães que mora com um filho, o outro filho mora com o pai, com a avó, em outro lugar, e a mãe pensou que tinha que colocar todos os filhos e aí deu essa divergência cadastral. O que fazer? Primeiro passo, você tem que acionar o CRAS, tá? Eu já falei aqui em todos os vídeos, mas eu tô fazendo aqui um resumão para vocês, então primeiramente, acionar o CRAS e ajustar esse cadastro. Se foi outra pessoa que preencheu errado, né? Por exemplo, você é a mãe e aí a avó colocou o seu filho, né? Colocou o neto no cadastro. Ela também tem que atualizar, porque o seu filho mora com quem? Com você ou com a avó, né? Então, assim, se mora com você, então a avó tem que atualizar esse cadastro, tá? E aí você tem que conversar com a pessoa, ou se é o pai da criança, quem seja, para poder atualizar. Se o CRAS não resolveu, a pessoa não resolver isso, gente, vocês podem aguardar uma outra alternativa. É aguardar amanhã, que é segunda-feira, dia 29/6, para ver se de fato terá essa opção de recadastramento e contestação, conforme o Onyx Lorenzoni divulgou aí essa semana, no dia 22, no Datena. Lembra que amanhã ele falou que vai lançar uma nova plataforma de contestação, que vai ser no site do Ministério da Cidadania? Vamos ver se vai funcionar e aí vocês podem testar se consegue atualizar cadastro, o que de fato ele está liberando nessa ferramenta, tá? Uma outra alternativa, denunciar nos 8 passos para contestação que eu ensinei vocês aqui no canal. Inclusive, eu criei uma playlist aqui no canal somente com esses vídeos. Então, acesse o canal, dá uma olhadinha na playlist nos 8 passos e aí você pode realizar eles. Uma outra alternativa também, você pode acionar direto a DPU, que é a Defensoria Pública da União. Lembrando que a DPU só está presente em 70 cidades e ela tem um limite de atendimento, porque são só 400 defensores públicos para todo o Brasil. Então, corre o risco de você ficar numa fila longa de espera, não tem data ainda de retorno, tá? Então, assim, é você tentar. Então, pode entrar em contato com a DPU e ver se eles podem atender ou não. Se eles não atender, você tem a opção de procurar o TRF, que é o Tribunal Regional Federal. Todas as cidades têm. Se a sua cidade não estiver funcionando, não conseguir ligar contato, você pode acionar o de uma cidade vizinha, porque o TRF é pequenas causas e é a justiça, né? Então você vai entrar com uma ação judicial e fazer uma atermação. Não precisa de advogado, é gratuito e todas as pessoas podem entrar e acionar. Uma outra alternativa é você acionar um advogado particular. Normalmente a OAB está liberando aí vários advogados também gratuitos, faculdades de direito, procure a da sua cidade. Muitos estão disponibilizando advogados, até porque estão treinando devido aos cursos e eles estão pegando causas e ajudando. Mas, gente, sabemos que tudo é limitado e todo mundo está sobrecarregado. A justiça, a DPU, os advogados. Então é preciso aí ter paciência, porque não tem data de retorno. Assim como o governo não dá um retorno para gente, tem os órgãos aí que estão atendendo, porém eles estão sendo mais rápidos do que o governo, né? Tem
muita gente que comentou, inclusive, que já recebeu, tá bom? Por que eu estou em análise? Gente, segundo a Dataprev, né, e o Ministério Público, o Ministério da Cidadania, você está em análise porque está sendo analisado pelo Ministério da Cidadania e Dataprev, né? Quando você faz um cadastro, você entra primeiro em análise para depois ter o resultado de aprovado ou não. Eles devem retornar em até 20 dias. Se não retornar nesse prazo, você pode fazer o mesmo processo de quem teve o benefício negado. Tá vendo? Esses aqui, ó, que eu orientei. Tira um print já dessa tela e você pode seguir os mesmos passos do negado. Uma outra informação importante é a Caixa, em coletiva, informou que todos, sem exceção, terão uma resposta até o dia 2 de julho. Agora, se isso eles vão cumprir ou não, a gente não sabe. A gente espera que sim, tá? Então, é uma outra alternativa aí, só uma informação resumindo aqui para você ficar ciente. Por que estou retido? Gente, essa mensagem significa que o seu cadastro foi retido pela equipe de homologação do Ministério da Cidadania. O que é essa equipe de homologação? É a equipe que analisa o cadastro para poder dar a mensagem de aprovado ou reprovado, tá? Segundo eles colocam retido em função da complexidade de cenários e cruzamentos. Com isso, será realizado um novo reprocessamento das informações pela Dataprev, tá? Por exemplo, essa divergência de cadastro, um membro da família já recebeu. O que acontece muito, que a gente já falou, né? São duas casas no mesmo quintal, a pessoa não colocou complemento. Aí, em um banco de dados, por exemplo, na Receita Federal, tá dizendo que o seu endereço é um. Aí, quando eles vão olhar o seu CNIS, né, o INSS, está dizendo que o seu endereço é outro. Eles encontraram uma divergência e eles estão vendo qual é o dado mais atualizado. Eles tentam olhar outras fontes e aí por isso que eles colocam aí você como retido, porque eles encontrou uma dificuldade, informações diferentes em vários órgãos diferentes e aí eles estão tentando entender para poder te dar uma resposta de ou inconclusivo, ou aprovado, ou reprovado. Então, o certo é o retorno ocorrer em até 20 dias, mas não está acontecendo. Se não deram um retorno, gente, é o mesmo processo do negado, tá? E a Caixa informou, de qualquer forma, que até o dia 2 de julho todos terão resposta sem exceção. Então, a gente entende que até o dia 2, no máximo, você tem que sair de retido. Ou você já pode ir acionando os órgãos, igual eu orientei no mesmo caso dos negados. Por que eu estou em processamento? Segundo a Dataprev e a Caixa, essa mensagem aparece para quem foi aprovado e entrará em um próximo lote, tá? Eles já aprovaram você. Isso segundo o Dataprev e Ministério da Cidadania, quando eles falam que a mensagem é processamento, tá? Significa que você foi aprovado, está em processamento para entrar em um lote para próximo pagamento. O Ministério da Cidadania tem que enviar o processamento para a Caixa e a mesma te pagar em até 3 dias úteis. Agora, tem gente que está eternamente em processamento. Tem alguém aqui que está em processamento, gente, e que não recebeu? Mas assim, você não recebeu, você tem que tomar cuidado com fraude. Muitas pessoas estão recebendo e o CPF delas está sendo usado, tá, por bandidos que estão sacando o dinheiro. Quando a pessoa olha no aplicativo da Caixa, está com saldo zerado na conta, porque já foi sacado e a pessoa não fica nem sabendo. Então, eu aconselho vocês a ligarem na Caixa ou ir até uma agência mais próxima e perguntar, porque a Caixa vai informar se aquele valor já foi sacado ou, de fato, é porque ainda não foi enviado o lote pelo Ministério da Cidadania e Dataprev, tá bom? Eu estou acompanhando as notícias, se tiver a novidade aí de um novo lote, eu vou posicionar vocês. Eu acredito que nessa próxima semana a gente vai ter alguma novidade, porque eles falaram que estão já processando um novo lote aí. De repente, você que está em processamento, provavelmente está dentro dele, tá? Por que estou em contestação? Porque seu benefício foi negado e provavelmente você ou fez um novo cadastro ou você contestou o resultado em algum momento. Comenta aqui se tem alguém que está em contestação e não fez nada disso. A mensagem apareceu do nada, sem você nem mexer no aplicativo, tá? Mas o ideal é isso, só entrar em contestação quem mexeu no cadastro, tá? O prazo também é até 20 dias para o resultado, só que isso não está acontecendo. Se não acontecer, você vai seguir os mesmos passos do negado que eu passei aqui no início do vídeo. Amanhã vai ter uma nova ferramenta de contestação, veja se você vai ter a possibilidade de fazer um novo cadastro, de enviar uma nova informação. Se você não tiver, segue o passo a passo aí do negado, tá?
E de qualquer forma, a Caixa anunciou que até o dia 2 de julho todos terão resultado. Então vamos ver se vai ser verdade. Eu não aconselho esperar. Eu aconselho você já agir com os passos que eu orientei dos negados, tá bom? Porque estou em avaliação. Todos, sem exceção, que foram aprovados, entrarão mensalmente em avaliação para que sejam avaliados os critérios e se a pessoa permanece neles. Por exemplo, você permanece dentro de todos os critérios para receber o auxílio emergencial? Ou na sua casa, de repente, no mês seguinte, alguém conseguiu um emprego, né, teve aumento salarial, ou de repente você saiu algum benefício da Previdência para alguém da família. Então, assim, eles precisam entender, né? Ou alguém foi mandado embora, a pessoa estava empregada no mês passado da sua família, ela foi mandada embora, está recebendo seguro-desemprego, não sei. A gente tem que entender se os critérios estão dentro, ainda permanece para você receber e não ter fraude ou você receber de forma indevida. Mas o certo é eles dar um retorno em até 20 dias. Se isso não acontecer, você deve seguir o mesmo passo da orientação que eu dei para os negados, tá? Por que entrei em reanálise automática? Muita gente está mudando o status sem fazer nada, né? Não está mexendo no aplicativo, até mesmo porque nem tinha opção de contestar e de repente entrou em reanálise. Porque o Ministério Público Federal, ele entrou com uma ação contra o Ministério da Cidadania, a Dataprev e a Caixa. Devido às denúncias, né? Agora todos que tiveram auxílio negado, todos, têm que ser reanalisados. Por isso que muita gente, todos os dias, mais pessoas estão entrando em reanálise. Gente, é um volume muito grande de pessoas que tiveram benefício negado aí no mês de abril e maio, né? Então, agora em junho, as pessoas estão mudando o status para em reanálise, né? Estão voltando a estar em análise porque eles precisam provar para o Ministério Público Federal que de fato você está negado, que de fato não foi um erro de sistema, que de fato seu cadastro está errado. Então eles precisam provar isso. Então por isso que vocês estão entrando em análise automática. O prazo também é 20 dias, tá? Só que se eles não cumprir e você ficar nessa análise eterna, você tem que seguir os 8 passos da contestação, igual eu orientei, ou acionar a DPU, ou procurar um advogado, acionar a justiça, tá bom? E pode aguardar aí também para ver amanhã se vai ter uma novidade ou até o dia 2 de julho, conforme a Caixa falou que todos vão ter retorno, certo? Por que que sumiu a sua análise do sistema, né? O seu último status na Dataprev? A Dataprev não se pronunciou. Ninguém tem essa informação ainda. Por isso que eu orientei vocês a denunciarem na ouvidoria da Dataprev. Vocês acionaram a ouvidoria da Dataprev conforme eu já orientei vocês? Comenta aqui embaixo, por favor. Porque muita gente, todos os dias, estão me perguntando de novo se eu ainda tenho retorno, só que eu acredito que muitos não estão acionando a ouvidoria igual eu orientei. Se vocês não acionam a ouvidoria, o que vai acontecer? Eles não vão ter ciência de que isso aconteceu e eles não vão se manifestar, tá? De qualquer forma, eu acredito, minha opinião, que isso é por causa da atualização que eles estão fazendo no sistema, porque amanhã vai ter essa nova plataforma de contestação. Então, eu acredito que devido à atualização sumiu e vai voltar um novo status ou uma nova opção amanhã. Então, a gente tem que aguardar até amanhã para ver e se nada acontecer, nada mudar, temos que acionar a ouvidoria para que eles possam se manifestar e a gente saber o que está acontecendo, tá joia? Muitas pessoas também estão me procurando para falar que na Dataprev não tem nenhuma informação, parece que está tudo em branco, e quando olha na caixa, você está com uma situação diferente. O que a Dataprev e a Caixa já falaram em lives. O site da Dataprev é o oficial, então as informações que constam lá é a que você deve seguir. Se lá dizer que você está reprovado, mesmo você tendo contestado, tá? O que pode ter acontecido é que você entrou em contestação, entrou em uma análise, né, uma terceira análise, segunda que seja, e aí sumiu por causa dessa modificação que eles estão fazendo no sistema. Amanhã pode ser que volte aí uma opção para você. Pode ser, a gente não tem certeza, tá? Mas o que vai acontecer? Pode ser também que você foi reprovado de novo. Tem que ver qual é o motivo que tá lá e a data que tá. Se foi data antiga, então vamos aguardar até amanhã. Se nada acontecer, gente, é seguir as orientações que eu passei aqui no começo do vídeo, tá? Acionar DPU, acionar a justiça, procurar um advogado, né? Tem que acionar pequenas causas, porque assim, se eles não estão resolvendo, o que a gente pode fazer? Acionar os nossos direitos na justiça, certo? O que pode fazer, gente, o seu cadastro voltar de uma reanálise, de uma avaliação reprovado?
Pode ser que os seus dados estão desatualizados em alguns órgãos, tá? E aí pode acusar que você é menor de 18 anos, pode acusar que você é empregado com carteira assinada. Esse da carteira assinada, do emprego formal, o maior problema é a portaria 351, que ela saiu depois da lei, falando que mesmo que você esteja desempregado, você não pode ter o auxílio emergencial se você teve renda nos 3 últimos meses. Só que a portaria, por lei, por Constituição Federal Nacional, não pode substituir a lei. Se a lei fala que você é desempregado, você tem direito, mesmo existindo a portaria 351. Ana, então o que eu faço? Você tem que acionar a justiça. Ou a DPU, que é a Defensoria Pública da União, ou você tem que acionar o TRF, que é o Pequenas Causas, mas você tem que acionar a justiça, tá bom, gente? Muitos estão recebendo mesmo assim. Ótimo, tem que receber mesmo. Se a pessoa não está empregada, mesmo existindo a portaria, ela tem que receber. Só que muitos estão sendo negados ainda por causa disso, e quando você aciona a DataPrev para questionar, né, o Ministério da Cidadania, eles falam que é por causa da portaria. E aí, infelizmente, você tem que acionar os seus direitos para você receber, tá bom? Ser aposentado ou pensionista do INSS pode estar acusando algum benefício, mesmo que seu benefício já acabou a concessão dele, né? Anteriormente, pode estar lá ainda ativo e aí por isso você não está recebendo. Então você tem que juntar as provas de que você já terminou o benefício, que você não é pensionista, você não é aposentado e você deve contestar. Se não der para contestar no aplicativo, tem que seguir as orientações que eu já passei, que é acionar a justiça. Receber de mais benefícios, né, além do Bolsa Família, benefício de prestação continuada, que é o LOAS, auxílio doença, garantia safra, seguro defeso, então tem que ver, e se você tiver como provar que você não recebe isso, junta essas provas para acionar o TRF, que é o Pequenas Causas, a DPU, tá bom? Ser de família com renda mensal por pessoa mais de meio salário mínimo. Gente, é igual eu já dei no exemplo, isso daqui acontece muito. Por exemplo, até 3 salários mínimos, ok, né? Não pode ter renda maior que R$ 3.135. Só que aí, vamos lá, mora você e seu esposo. E aí, o seu esposo trabalha e ganha R$ 2.000. Você está desempregada, você solicitou auxílio, por quê? Porque a renda familiar é menor do que 3.135. A renda familiar é só 2.000. Só que quantas pessoas moram em casa? Somente 2. Se você divide os 2.000 por 2, dá R$ 1.000 para cada um. Ou seja, você ultrapassou o critério de renda por pessoa de R$ 522,50. Então, você não vai ter direito ao auxílio emergencial, tá? Então, fiquem atentos a essa questão da renda. Ter tido rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.559,70. Se no ano retrasado você teve esses rendimentos, você não tem direito ao auxílio emergencial. Eles até levantaram na justiça aí, o MPF, que é o Ministério Público Federal, entrou com uma ação para tentar quebrar aí essa parte da lei, só que não teve resultado. Então, continua não tendo direito quem teve essa renda. Muitos me questionaram, tá aí a resposta, ok? Infelizmente, não tem direito. Cadastro como mãe solteira de mulher casada. Você está casada no papel e colocou que você é mãe solteira e isso está dando conflito. Por isso que muitas mães solteiras, inclusive, receberam aí os 1.200 e depois, outro mês, recebeu só 600. Então, é preciso, gente, vocês tomar cuidado com isso, tá? E você tem que provar que não está casada, que você mora solteira. E isso daí, infelizmente, para provar no aplicativo não está sendo possível somente com uma ação judicial, tá? Cadastro de mais de 2 pessoas da mesma família. O membro da família já recebeu, ele é um dos maiores negativos que existe no auxílio emergencial, né? Eu acredito que ele seja mais de 60% aí dos erros, porque muita gente preencheu o cadastro errado por falta de informação, né? Igual a gente já falou. Então, por exemplo, você pegou e não colocou ninguém no seu cadastro, só que sua mãe, que mora lá no Ceará, colocou você no cadastro dela do Bolsa Família. Ou, quando você era menor e morava no Ceará também com a sua mãe, nesse exemplo, você era menor, ela tinha você no Bolsa Família e ela nunca te tirou do cadastro. E aí, por um erro, por mais que existe todas as regras do filho maior e tal, tem que sair do cadastro, como esse cadastro nunca foi atualizado, você está lá sendo acusado, né? E aí, quem mais está no cadastro da sua mãe? Tá o seu irmão, tá o seu pai, tá o seu primo, tá outras pessoas
que aí acontece que podem ter solicitado e mesmo não recebendo, todo mundo entrou junto solicitando e você foi lesado, você que mora sozinho aqui em São Paulo, tá? Então esse é um exemplo e assim, isso acontece muito. Outra coisa, só um dos casais podem colocar lá o filho, né? Se você mora separado. Quem é que pode colocar o filho? É igual a gente falou, o filho não é para colocar quem não mora com ele, tá? Não é obrigatório preencher esses dados. Só que agora já é tarde, porque você já preencheu, o erro não permite você contestar. E aí o que você vai fazer? Agora você tem que atualizar o cadastro no CRAS, ou conversar com o pai da criança, com a mãe da criança, ou com a pessoa que colocou o cadastro do seu filho lá e o seu filho não mora com essa pessoa, né? E se for você, tem que ser você atualizar no CRAS. Se não atualizar no CRAS, você tem que entrar com ação judicial, tá bom? Ou esperar aí até amanhã para ver se vai aparecer essa opção para você contestar também, ou até o dia 2 de julho, igual a Caixa falou. Aí você tem as opções igual eu já passei aqui no vídeo. Limite maior que 2 pessoas que recebem Bolsa Família, né? Somente até 2 pessoas podem receber Bolsa Família dentro da mesma casa. E aí depende muito do cadastro, né? Quem foi que tem alguém que tem a possibilidade de ter colocado seu CPF, ou inclusive o seu CPF pode ter entrado numa fraude. Ou o CPF da pessoa que aparece como membro da sua família já recebeu lá na DataPrev, no portal da transparência. Às vezes é CPF de pessoas que você nem conhece. Por quê? Entrou com fraude. Então tem que denunciar, tá bom, gente? No próprio portal da transparência tem a opção de você fazer a denúncia. Então faça para você atualizar seu cadastro e atualize no CRAS. Não deu certo? Ação judicial, tá? E aqui, por último, que ele fala que seja cadastro em aplicativo ou site fraudulento, né? Que não seja o aplicativo da Caixa, auxílio emergencial. E aí você entrou numa fraude, você tem que denunciar no portal da transparência, ajustar o seu cadastro bonitinho no CRAS, que o CRAS existe para isso. Se ele não atualizar, você tem que procurar os seus direitos na justiça, através da DPU, da Pequenas Causas ou com um advogado particular, tá bom? Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro essas dúvidas para vocês, né? Eu trouxe esse resumão porque é muita gente me acionando ainda com dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida que eu não falei aqui ou não ficou claro, comente aqui nos comentários que eu vou estar olhando para poder fazer um novo vídeo respondendo para vocês, tá joia? Obrigada e até a próxima.